Bom, então aqui o exemplo já nos dá as cargas de cada laje. Na laje L1 nós temos uma carga de 6,25 kN por metro quadrado. Há lajes em L1 e L5. 4 kN em L2, kN por metro quadrado, 7,5 em L3, calcule as flechas dessas lajes e verifique se estão de acordo com os padrões da norma. Calcule também a área de aço necessária para armar essas estruturas, tá? Então aqui, como a nossa carga já foi dada, ela não foi dada o que é de sobrecarga, o que é de revestimento, o que é de cada coisa, né? Nós não sabemos do que se trata essa planta. Provavelmente é uma planta residencial, mas nós não temos como garantir. Nós vamos calcular a flecha, né, as flechas aqui para essas cargas que foram dadas, sem levar em consideração a combinação permanente, tá? Aqui nós vamos levar mesmo só praticar a substituição de forma. Então, eu vou resolver a laje L1, tá? E fica para vocês treinarem aí as demais lajes. Então, vamos aqui. A laje L1, ela é essa laje aqui de 4x4. 4 metros, 4 metros, tá? Qual é a vinculação dessa laje aqui, ó? Essa borda, ela é engastada ou simplesmente apoiada? Essa borda aqui, da laje L1, ela é simplesmente apoiada. Essa borda aqui, vertical, que é essa borda aqui, ela também é simplesmente apoiada. Aqui, do lado direito, essa laje ela é o quê? Ela é apoiada ou ela é engastada aqui na laje L2? Engastada. Ela é engastada. E aqui embaixo, se nós temos uma laje rebaixada, né? Ela também vai ser simplesmente apoiada. Então, a laje L1, ela é desse tipo aqui. L1, a altura aqui igual a 10 centímetros. Então, nós temos uma laje que tem 3 bordas apoiadas e uma borda engastada. Então, a gente precisa descobrir, antes de qualquer coisa, o tipo dessa laje. Então, vamos aqui procurar as vinculações para descobrir qual é o tipo dessa laje. Aqui, ó. As vinculações estão bem aqui. Então, nós temos lá 3 bordas simplesmente apoiadas e uma borda engastada. Qual é o tipo da laje que a gente tem aqui? Vamos lá. 3 bordas simplesmente apoiadas e uma borda engastada. Aqui também temos 3 bordas simplesmente apoiadas e uma borda engastada. Então, a nossa laje, ela tanto faz ser 2 ou 3, porque no nosso caso, o LX é igual ao LY. Então, os coeficientes que a gente vai encontrar vão ser iguais, tá? Eu vou anotar ela aqui como tipo 2. Tipo 2. Pra gente verificar mais na frente se tá tudo certo ou não. Então, eu vou fazer aqui o cálculo da flecha. Ei, Paulo. Oi. Por que embaixo ela ficou simplesmente apoiada? Se a diferença da laje de uma para outra é 2 centímetros? Porque essa laje ela é rebaixada. Então, a laje rebaixada, ela não consegue engastar ninguém. Então, sempre que você tem uma laje rebaixada, as lajes que estão fazendo fronteira com ela estão apoiadas sobre ela. A rebaixada, ela pode se engastar na alta, mas a alta não se engasta na baixa, entendeu? Então, ela é simplesmente Professora, Oi. então por que a L2 não é rebaixada também? A 2 não. Por que... Não? Não, ela é a altura igual a 8. Rebaixadas são essas duas aqui, ó, que estão pintadas. A 4 e a 6. Ah, Tá aqui, ó, lajes rebaixadas, ó, só a L4 e a tá. L6. Entendi, tá certo. Ok.
O rebaixado que eu falo aqui é que elas são abaixo do nível, né? Como se fosse, ela realmente tem um nível abaixo. Não é que ela é mais baixa do que a L1. É porque ela tem um nível mais baixo. Aqui eu estava olhando para a altura da laje. Como Entendi. Aí como a grande. altura aqui é 8, né? E a altura é 10, a distância é de 2 centímetros, a L2 consegue engastar a L1. Mas se não fosse, se fosse tipo, a L1 fosse 11, aí ela não conseguiria engastar de jeito nenhum por conta da diferença de altura, tá? Certo, ok. Então, nós temos aqui uma laje do tipo 2 e vamos calcular a flecha dessa laje. Como é que a gente calcula a flecha de uma laje armada em duas direções? Eu deveria ter deixado a equação ali mesmo. A flecha de uma laje armada em duas direções, ela vai ser dada pela carga vezes o menor vão, né, elevado a quarto, dividido pelo H3, vezes alfa sobre 100. Onde o alfa, ele depende do lambda e do tipo de laje, né? O nosso tipo de laje, ele foi tipo 2 ou 3, né? Vocês lembram que a gente ficou lá, que cabia nos dois? Porque o nosso lambda, ele é igual a 1. Deixa eu colocar aqui de vermelho, de laranja, para ficar diferente, ó. O nosso lambda, ele era igual a 1. Então, tanto faz para o caso 2 como para o caso 3, ó, o valor de alfa vai ser o mesmo, tá? Porque o lambda era igual a 1. Então, tanto faz ser tipo 2 ou tipo 3, ia dar realmente a mesma coisa. Então, para o cálculo da flecha, nós vamos ter o seguinte. Flecha é igual a P Lx elevado a 4 sobre H3 vezes alfa sobre 100. Onde? Quanto equivale a carga da laje L1? 6,25 quilonewtons por metro quadrado. O Lx aqui vale 4 metros. O módulo de elasticidade, 25 gigapascal. A altura da laje, 10 centímetros, que é igual a 0,1 metros. E aqui é igual a 25.000 quilopascal, né? Sempre transforma em quilo, que é para... Não, 25 vezes 10 à sexta, que é giga, tá? 25 vezes 10 à sexta quilopascal. Esqueci 3 zeros. Pronto. E aí a gente vai substituir. E o alfa a gente encontrou na tabela. Ele foi 3,2. Com isso, a gente encontra a flecha. Ei, Paulo. Oi. De quilo para giga, são só 1.000, não é só 3 zeros. Não, giga é 10 à nona. 1 giga igual a 10 à nona. 1 mega, 10 à sexta. E 1 quilo, 10 à terceira. Aí, de giga para quilo, são 10 à sexta. 4 elevado a 4 sobre... Aqui, ó, 25... vezes 10 à sexta, a altura 0,1 ao cubo, vezes 3,2 dividido por 100. Com isso, a flecha que a gente vai encontrar aqui, 6,25 vezes 4 elevado à quarta potência, dividido por 25, dividido por 0,1 ao cubo, vezes 3,2 dividido por 100, dividido por 10 elevado a sexta. Aqui deu 2,048 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então, nossa flecha aqui deu uma flechinha de 2 milímetros. Para saber se está dentro do padrão, a gente tem que fazer a verificação.
a flecha máxima, ela tem que ser igual ao LX dividido por 250. Então, 4 dividido por 250, nós temos aí 0,016 metros. Isso aqui vezes 100, vezes 1000, né? Dá uma flecha máxima aí de 16 milímetros. A nossa flecha foi maior ou menor do que 16? Como 2 é menor do que 16, né? A nossa laje aqui, nossa flecha está ok, está verificada quanto, né, a deformação, tá? Então, a verificação da flecha é simplesmente comparar o que é que acontece, né, com relação ao limite máximo de deformação, que é esse daqui. Volte. Limite máximo de deformação é LX sobre 250. Então, eu tenho que comparar com o LX sobre 250. O LX da gente aqui é 4 metros, que é igual ao LY, né? LY e aqui é o LX. Então, é o mesmo, tanto faz o LX quanto o LY. 4 metros aí dividido por 250, que é o padrão, deu 0,016 metros. E aí eu multipliquei aqui por 1000 só para ter a mesma unidade e comparar, né, a flecha máxima com a flecha que a gente encontrou. Então, nossa flecha foi menor do que a flecha máxima permitida. Logo, temos aí, né, a nossa laje deformando dentro do padrão. Tranquilo? Paulo, o que é a flecha exatamente? O que é o quê? A flecha, o que você chama de flecha? O que eu chamo de flecha é o deslocamento vertical que acontece lá no centro da laje. É quando a laje dá uma embuchadinha para baixo. Aí esse 2 milímetros seria o deslocamento dela. Ela Isso. deslocou 2 milímetros. Ela começa assim, né? Aí depois que sofre a carga, ela faz isso aqui, né? Ó. Aí o 2 milímetros é isso aqui, ó. É o que ela vem para baixo. Ela vai ficar, ela deslocou, ela estava horizontal, depois que sofre o carregamento, ela desloca para baixo, é natural. Toda estrutura faz isso, né? Ela vai se conformando com o carregamento e vai se deformando. Só que essa deformação ela tem um limite. Então, a nossa aqui foi bem pequenininha, foram só 2 milímetros, é praticamente imperceptível, né, a olho nu. À medida que ela vai aumentando, vai ficando mais fácil de perceber e vai diminuindo a nossa sensação de conforto. Quando a gente olha para uma laje, ela está muito deformada. Tá? Então, essa foi o cálculo da flecha. Do jeito que eu fiz aqui para L1, tá? Vocês vão fazer para as outras lajes sem menor problema. Vão achar o tipo, vão achar o alfa, né? Que depende lá da tipologia. Né? Aqui foi tipo 2 ou 3. Então, vão achar o alfa na tabela e vão substituir aqui as formas. Aí, agora eu vou fazer aqui o cálculo da armadura para cálculo da área de aço para L1. Para vocês entenderem o que a gente estava fazendo até então, tá? Primeira coisa que a gente precisa para calcular a área de aço é saber os momentos, né? Então, vamos aqui calcular os nossos momentos por unidade de comprimento. A laje L1, cadê ela? Tá aqui. Ela vai ter, ó, em uma direção, ela vai ter só momentos positivos. E na outra direção, ela vai ter um momento positivo e um momento negativo. Eu chamei aqui o LX dessa direção e aqui o LY dessa direção. Do jeito que eu vou fazer aqui o contrário, vou chamar aqui de X e aqui de Y, tá? E vou dizer que essa laje é tipo 2. Cadê a vinculação? Pronto, vou dizer que ela é tipo... tava certo, né? Tipo 2, o engaste é no LX. Tipo 2, o engaste é no LX.
era do jeito que estava mesmo. Vou voltar ao que estava originalmente. LY, aqui LX, tá? Então, ela é tipo 2. Tem nada de 2 ou 3, ela vai ser tipo 2, ok? Então, com isso aqui, nós vamos calcular os momentos na direção X e os momentos na direção Y. Se ela é tipo 2, né, o engaste está aqui nessa direção, então na direção X ela só vai ter momentos positivos. Tipo 2. Na direção X, eu só vou ter momento positivo, MX. E na direção Y, eu vou ter o momento positivo e o momento negativo XY, né? Porque a gente combinou que o M vai ser para momento positivo e o X vai ser o nome que a gente vai dar para momento negativo. E aí, como que a gente calcula esses momentos aqui? Bem simples, é só aplicação de fórmula direta, né? Então, o momento aqui vai ser o μ vezes o P Lx ao quadrado sobre 100, tanto na direção X quanto na direção Y. Nós precisamos desses coeficientes, μx, μy, μ'X e m'Y. Nossa laje, ela é do tipo 2 e o nosso lambda é igual a 1. Então, na direção X, nós só temos momentos positivos. Nosso μ aqui é 3,07, o μy 3,94 e o μ'Y 8,52. Vamos lá levar isso aqui para calcular lá na frente. Momento positivo na direção X, então vai ser igual ao μx vezes P vezes Lx ao quadrado sobre 100. O μx, 3,07. Deixa eu anotar aqui, que eu anotei aqui do lado, 3,07. O μy, 3,94. E o m'Y, 8,52. Então, 3,07. A carga dessa laje é 6,25. O comprimento menor aqui é 4, dividido por 100. Então, nosso momento aqui na direção X vai ser 3,07 vezes 6,25 vezes 4 ao quadrado, dividido por 100. Vai ser 3,07 kNm por metro. Na direção Y, nós temos o momento positivo, que vai ser μy, P Lx ao quadrado sobre 100. Quanto foi o μy? 3,94. 6,25 vezes 4 ao quadrado sobre 100. Aqui vai dar 3,94 também. Porque 6,25 vezes 16 dá 100. Aí ficou fácil a conta. E o X aqui, que é o momento negativo na direção Y, porque a gente tem, vai ser o m'Y, P Lx ao quadrado sobre 100. 8,52 vezes a carga, 6,25, 4 ao quadrado sobre 100. E aqui vai ser igual a menos 8,52 kNm por metro. Então, a cada metro da laje, na direção X, a gente tem que resistir aí a um momento de 3,07. Na direção Y, 3,94 no positivo e menos 8,52 no negativo. Com isso, com os momentos, nós vamos calcular aí
a área de aço. Quem é que lembra como é que a gente calcula a área de aço? Para o cálculo da área de aço, a gente precisa do KMD. Com o KMD, a gente encontra o KX. Com o KX, encontra o KZ. E com o KZ, a gente encontra a área de aço propriamente dito, né? Então, vamos primeiro calcular aqui na direção X, que só tem um. Na direção X, o momento aqui, MK, vai ser igual a 3,07. Tá? Então, o nosso BW aqui, quem é o KMD? KMD é MD sobre BW, D ao quadrado, FCD, né? A gente precisa definir quem são esses parâmetros aqui. O BW, ele é um tamanho de 1 metro. Por quê? Porque a gente está pegando o momento por unidade de comprimento. Então, o nosso BW aqui, ele vale 1 metro. O D é a nossa altura útil, tá? Então, aqui, para calcular a altura útil, a gente precisa ter o comprimento e tal. Vamos adotar o D como sendo H menos 4. Vai ficar 10 menos 4, 6 centímetros, ok? Que aqui é o que está o diâmetro da armadura e o comprimento da estrutura. Essa é a nossa altura útil. E o FCD, aqui eu vou adotar o FCK de 25 megapascal, porque não foi definido nada, só para a gente ter parâmetros aqui para calcular, tá? Então, o nosso MD vai ser o MK, 3,07 vezes 1,4. O BW, 0,06 ao quadrado vezes 25 mil, né? Dividido também por 1,4. Então, nosso KMD aqui, 3,07 vezes 1,4 vezes 1,4 dividido por 0,6 ao quadrado dividido por 25 mil. Deu 0,0669. Esse é o nosso KMD, que é o nosso momento fletor adimensional, tá? Com o KMD, a gente calcula o KX. KX é 1,25 menos 1,9174 raiz de 0,425 menos o KMD. Nosso KX aqui foi igual a... Não pode. Deu maior do que 0,425 menos 0,0669 raiz vezes 1,9174. 0,25 menos isso. Vezes 1,04 dividido por 0,06 ao quadrado. 0,669. Não estou entendendo por que está dando errado.
0,425 menos resposta. Vai dar certo, ó, doido aqui. Raiz da resposta vezes 1,9174, 1,25 menos isso, 0,1025. Esse é o nosso KX. Para saber o nosso KZ, que é o braço de alavanca adimensional, como é que a gente calcula o KZ? KZ é igual a 1 menos 0,4 KX. 1 menos 0,4 vezes 0,1025. Nosso KZ aqui, que é o braço de alavanca adimensional. Nossa, já. 1 menos 0,4 vezes 0,1025. 0,959. Por fim, né, a área de aço na direção X vai ser o KMD, ou KMD não, MD, dividido por KZ, FYD. E o FYK aqui, né, vamos usar o aço CA50, tá bom? Então, quem é que vai ser aqui a nossa área de aço? Vai ser o 3,07 vezes 1,4 dividido por KZ 0,959 vezes o FYD 500.000 por 1,15. A área de aço aqui, então, na direção X vai ser Professora, Oi. acho que tá faltando só a altura útil, não no denominador. Na fórmula não tem não? KZ, D. Não, porque tem quando a gente utiliza, não está utilizando os adimensionais, que aí fica MD sobre D, Z, KZ, D. Ixi, Maria, agora você me pegou. Vou conferir. Pra mim não tem Eu não. acho que sim, aqui que eu tenho anotado. Não sei Ah, por quê. não, então, é bem capaz de ter mesmo e eu esqueci. Isso é super comum de acontecer. Deixe-me só abrir aqui rapidinho as tabelas aqui que já dá certo. KZDFYD, exatamente. Esqueci do D. Agora não vai mais, não. Aí aqui vezes D. Aí vezes 0,06. Pronto. Agora vamos lá, 3,07 vezes 1,4, 15, dividido por 0,959, dividido por 0,06, dividido por 500.000, deu 1,72 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ou seja, a nossa área de aço aqui na direção X, 1,72 centímetros quadrados em cada metro. Então, a gente pode procurar aqui, aproveitar que eu abri a tabela e procurar aqui as nossas barras de aço, né? A gente pode colocar aqui, ó, barra de 10, uma barra de 10 em 0,785, tá? Centímetros quadrados. Então, uma barra com um diâmetro de 10 milímetros tem a área de 0,785 centímetros quadrados. Então, se a gente fizer 1,72 dividido por 0,785, nós vamos ter aí 2,2 barras, né? Que triste.
2,2, que a gente vai ter, então, 3 barras. Se eu pegar de 8 aqui, 0,503. 3 barras. Uma barra de diâmetro 8 milímetros, 0,503 centímetros quadrados. Então, a gente vai ter aí 1,72 dividido por 0,503, 3,41, né? 3,42, que a gente vai ter aqui 4 barras de 8 milímetros. 4 vezes 0,503 dá 2,01. 3 vezes 785. Então eu vou adotar essa solução aqui por ser mais econômica, tá? Barras de 8 milímetros. Então, aqui não vai apagar. Então, vou desenhar aqui a minha laje, tá? O que é que a gente tem, ó? A laje aqui de 4 metros. Né, na direção X, essa aqui é a direção X somente, tá? A Y a gente não calculou ainda. E aí a gente vai ter 4 barras de diâmetro de 8 milímetros a cada metro, tá? Então aqui, deixa eu ver aqui, metade 2, metade 4. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais ou menos assim, né? 2, 3, 4, só com o espaçamento mais igual, tá? Então, a gente vai ter aí essas barras, né? 4 vezes 4 dá 16 barras com diâmetro de 8 aqui na nossa laje distribuída lindamente. Tá faltando calcular para a direção Y, tá? Na direção Y, a gente vai ter 2 cálculos. Nós vamos ter um cálculo para o momento positivo, que vai ser com 3,94. E nós vamos ter o número de barras para o momento negativo também, que vai ser aqui de 8,52. E aí, na aula que vem, a gente vê como que fica o detalhamento dessa situação, onde a laje vai ter um momento positivo e um momento negativo, ok? Mas, de antemão, tentem fazer, né? Repitam o passo a passo, é exatamente a mesma coisa aqui, tá? Calculo o KMD, calculo o KX, o KZ e depois a área de aço. Lembrando, o BW vai ser 1, tá? Porque é a nossa extensão do momento, né? Para o momento ele é por metro, então o nosso BW aqui é 1 metro. Adotem também a altura útil H-4 e os mesmos dados, FCK 25 e o FYK CA 50. E escolham aí, né, a barra que for mais adequada para a direção Y, ok?